Olá, concurseiro! Nós vamos ter uma aula bem importante hoje, que é como construir o banco de ideias. Eu vou dar para vocês agora um passo a passo de como é que a gente faz a tal proposta discursiva ou redação discursiva ou dissertação discursiva, o nome que tenha, não importa. Nós vamos ver como é que a gente constrói esse texto desde o começo. Desde a interpretação correta da proposta, a construção do banco de ideias, a formatação da estrutura do texto, o que a gente coloca em cada parte do texto, como é que a gente faz a introdução. Então eu preciso de toda a sua atenção aqui, porque nós vamos ter que desenvolver várias habilidades. Legal? Para isso eu fiz uma proposta exclusiva para esse momento, uma propostinha de redação. E é importante a gente frisar nesse momento que lá, se você for buscar no CNU os conhecimentos gerais, que são aqueles assuntos transversais que vão aparecer nos 7 blocos, você vai ver ali que há vários eixos temáticos. A questão do clima, a questão da água, a questão da construção da cidadania, a questão de como se forma e como se divide uma república federativa como o Brasil. Tudo isso está lá inserido no que nós chamamos de conhecimentos gerais e, portanto, pode sim ser um tema de redação transversal tirado dali. Bom, diante disso, nós precisamos abrir esses eixos temáticos e nós precisamos ter um repertório sobre isso, o que significa dizer que eu preciso ter alguma construção relacionada a todos aqueles itens. Isso é bem importante, por isso que é importante treinar aqueles itens, e essa é uma das funções do trabalho que nós fazemos aqui com vocês, ou seja, eu dou a vocês textos e desenvolvo alguns argumentos, porque, por exemplo, eu preciso saber alguma coisa relacionada à crise climática, à questão da água, à questão da preservação ambiental, à questão da diversidade, do preconceito, à questão das diferenças sociais, da desigualdade social. São eixos temáticos que estão lá nos conhecimentos gerais e, portanto, a gente precisa ter algumas ideias desenvolvidas a respeito disso. É isso que nós vamos chamar de repertório. E o repertório é aquilo que o candidato traz com ele, ou seja, a sua bagagem cultural informacional. E isso, na hora, a gente vai precisar levar em consideração, ou seja, o texto e a ferramenta do texto, ela vai usar esse repertório que o candidato tem. Então, o que nós vamos mostrar agora é como a gente pode construir esse repertório, como a gente pode ajudar esse candidato nesse repertório, justamente porque essa é e a experiência mostra isso, uma das inseguranças que vocês têm aí em relação à construção do texto. De outra parte, além disso, além do repertório, eu preciso ter a estrutura de um texto dissertativo. Se eu não souber a estrutura, não adianta eu ter o repertório. O repertório é totalmente abstrato. A estrutura já concretiza. É o que eu coloco na introdução, o que eu coloco no primeiro desenvolvimento, no segundo desenvolvimento e o que eu coloco na conclusão. E por último, a ferramenta da linguagem. Como eu construo período por período, tijolinho por tijolinho. Então, há uma série de habilidades que não é só a escrita e o senso comum. Diz o seguinte, eu não sei escrever bem, eu tenho dificuldade de redação porque eu não sei escrever. Escrever, a escrita é uma forma, é um dos elementos, é uma das habilidades. É quando você pega toda essa questão abstrata e transforma em concreto, a concretude. É a ferramenta da linguagem. Mas se eu não tiver as ideias antes, que é a parte abstrata, que é o conhecimento, não adianta apenas ter a ferramenta da linguagem. Então, tudo são complementos, são várias habilidades que precisam ser desenvolvidas, e é isso exatamente que eu vou mostrar agora para vocês com essa proposta de redação que eu trago aqui para vocês. Legal? Então vamos para a proposta de redação postada no meu Classroom. Eu vou pegar essa propostinha e vou mostrar como a gente, afinal de contas, vai construir uma redação partindo dessa proposta de redação. Essa proposta aqui, ela é baseada no item 2.6 do edital CN1, que é a parte de conhecimentos gerais, portanto, transversal, legal, que diz o seguinte: o combate às discriminações, desigualdades e injustiças de renda regional, racial, etária e de gênero. Então, a gente está falando sobre um eixo temático, que é a questão das desigualdades e a questão das discriminações relacionadas à questão da renda, à questão racial, enfim. E nós vamos concentrar agora na desigualdade social no Brasil. Então, olha só, levando em consideração seus conhecimentos de mundo e os textos
de apoio abaixo, redige um dissertativo, um texto dissertativo, com a seguinte proposta. Aí vem o genérico. O genérico qual é o grande assunto amplo genérico que vai ser tratado aqui? A desigualdade social no Brasil. Respondendo às questões relacionadas abaixo. Agora vem em tópicos, 3 tópicos. Eu formatei 3 tópicos aqui para você, para criar um grau de dificuldade maior, né? Legal, 3 tópicos para treinar a sua habilidade de poder responder esses 3 tópicos. Porque é isso que você vai ter que fazer. Há 3 perguntas que vão precisar ser respondidas e é preciso que a gente coloque essas 3 perguntas estruturadas dentro do texto dissertativo, começo, meio e fim. Como é que eu vou fazer isso? Então, olha lá, defina desigualdade social, então obrigatoriamente eu tenho que fazer isso. Então, aqui há, portanto, um conceito, eu preciso saber o que é desigualdade social e definir isso. Eu sei, professor, mas não sei explicar. Como o capitalismo, agora eu vou ligar Gente, lembra uma coisa que é importante. Quando a gente constrói dissertativo, nós estamos construindo ligações. Isso é fundamental para quem vai fazer uma questão dissertativa, seja ela argumentativa ou não. Como nós estabelecemos ligações dentro de uma estrutura. São as ligações que elas se constituem no grande segredo. Quando a gente está formatando esse texto, nós estamos ainda no plano abstrato. Ó. Legal? Como é que a gente faz isso? A gente faz ligações. E como se dão essas ligações? Como se dá essas ligações? Como elas ocorrem, essas ligações? Primeiro, há uma questão conceitual. Quase sempre o primeiro aspecto pede um conceito, algo mais específico, né? Então, o que é desigualdade? Legal? O que é a crise climática, por exemplo, né? O que é exatamente a crise climática? O conceito. Então, a questão conceitual. Eu estou treinando a capacidade que esse candidato tem de dar um conceito. E depois de conceito, de trabalhar a causa e a consequência disso. Você está vendo que a gente está tratando de plano abstrato? Quase sempre as propostas vão tratar disso. Conceitos, a causa, a consequência, ou as definições da lei. Aí é algo mais específico, mais restrito. Você vai ver que aí é bem mais específico do que isso que estamos trabalhando. Agora, o segundo item pede como é que o capitalismo causa essa desigualdade. Então, agora é a ligação do capitalismo à desigualdade. Você está vendo? É uma ligação. E por último, quais as formas possíveis de combater a desigualdade social? Agora, no Brasil. Eu estou vendo o caso específico do Brasil. Então, agora, apontando soluções. Se eu tenho uma causa, eu posso expressar soluções, mas eu só posso falar em solução se eu tiver causa, senão é inviável, né? Por uma questão lógica, né? Eu só posso dar soluções para algo em que eu tenha apontado as causas. Então, você vai observar que soluções sempre vêm acompanhada da causa, do elemento causal. Você está vendo que existe uma lógica nessas propostas discursivas, né, em que vai de algo mais particular de algo mais geral para algo mais particular, ou vai do conceito para a causa e a causa para a solução. Portanto, existe uma sequência lógica. Essas 3 questõezinhas propostas aqui, A, B, C, elas possuem uma lógica entre si, ligações entre si. E essas ligações é que a gente precisa atentar. Agora, vamos lá. Como é que eu vou responder essas questões? Pelo texto de apoio, pelos textos que estão na prova, se eles tratarem desse assunto, você tem que dar uma papirada para ver se os textos de algum modo trazem esses assuntos aqui. E por último, os meus conhecimentos de mundo, portanto, o meu repertório. É óbvio que no dia da prova, o texto de apoio ou os textos de apoio vão ser pequenos, mas no trabalho que eu desenvolvo com vocês, eu procuro colocar textos amplos e grandes aqui, que é justamente para trazer esse repertório, porque o meu objetivo, e isso tem que ser entendido quando a gente trabalha com o aluno, a redação, a dissertação, o objetivo do professor na preparação de vocês para o concurso é diferente do avaliador que vai corrigir no dia. Né? O meu objetivo é trazer repertório para vocês, é mostrar os erros de vocês, é fazer o crescimento do texto de vocês. O do avaliador é só dar nota. É diferente. Por óbvio. Legal? Então vamos lá. Olha só. Primeiro, conceito. Eu preciso saber. Então vocês observem que eu estou treinando vocês para esse eixo temático agora. Legal? Ó, conceito. Desigualdade social é a diferença. Então, gente, vamos lá. Você está no dia da prova, você vai pegar os textos de apoio, a canetinha e vai sublinhar os pontos importantes, inclusive os vocabulários, ou seja, o campo semântico.
É muito importante porque uma questão discursiva, ela também é avaliada pelo campo semântico, pelo campo de significado, que são palavras ou expressões-chave. Legal? Então, olha lá, desigualdade social, eu tenho que pensar na palavra diferença ou, se quiserem, distinção, que é a mesma coisa que diferença, né? A distinção existente entre o quê? As classes sociais ou castas. Olha só que interessante, né? Uma coisa ou outra. Classes sociais modernamente, castas antigamente, né? Que são dominantes. E as classes sociais ou castas dominadas. Então, é a questão entre o dominador e o dominado. É a diferença que existe entre uma elite dominante e as pessoas mais pobres da base da pirâmide. Se quiserem, eu estou usando outras expressões agora para melhorar. Você está entendendo qual é? Então, a palavra diferença é fundamental. Quanto maior essa diferença, maior essa desigualdade. Percebam isso? Agora, vamos adiante. Nós estamos fazendo ligações agora. Ao longo dos tempos, os sistemas econômicos ou políticos, então as duas coisas caminham juntas, né? A economia política das cidades foram criando mecanismos de distinção entre as pessoas. Então, a convivência social, a questão política e a questão econômica, elas vão criando diferenciações, mas essas diferenciações são mecanismos diferentes. Né? Nas chamadas sociedades estratificadas, que bom isso aqui, o que é uma sociedade estratificada? Esses mecanismos são as divisões em castas, como os nobres na Europa feudal. Agora vai dar o exemplo, para tornar mais concreta essa ideia. O que é uma sociedade estratificada? Um exemplo é a Europa feudal, em que havia castas, ou as castas indianas, né, predominantemente como sistemas de distinção no século XX. Então, na Índia você tem castas que são 5 castas lá, se não me engano é isso, são 5 castas, né? E essas castas vão fazer distinções. Isso é uma sociedade estratificada. Então, na Índia, no século XX, você tem esse exemplo. Mas na Europa feudal você tinha esse sistema de castas. Legal? Bom, muito bem, mas isso era antigamente. Agora, o que acontece? Nessas sociedades, a possibilidade de outra expressão que é importante você ter, porque é campo de significado. Mobilidade social. O que é mobilidade social? Então, a mobilidade social é sair de uma casta inferior para uma superior. Essa é a mobilidade, que a gente pode chamar também modernamente hoje de elevador social. Né? Quanto tempo você leva nesse elevador? Quantos anos levam para você sair da base da pirâmide para ir para o meio da pirâmide? Isso é o elevador social. Você sai da base e vai ascendendo nessa pirâmide gradualmente. Então podemos chamar isso também de elevador social. Né? É nula ou quase nula. Então, nessas sociedades estratificadas, essa mobilidade é nula ou quase nula. O republicanismo e o capitalismo, olha agora, entraram outros conceitos, agora você está vendo que a outra ligação agora vai ligar, olha só, uma coisa a outra agora. Republicanismo e o capitalismo criaram outro sistema de distinção baseado na capacidade de acúmulo de capital. Então agora a riqueza se dá e o poder se dá pelo acúmulo de capital. De novo, campo de significado. Vou sublinhar isso aqui que é bem importante. Capitalismo liga a acúmulo de capital. Tá vendo as ligações? Esse sistema, ou seja, o sistema capitalista republicano é a política, capitalismo é a economia. Legal? Criaram um sistema de distinção baseado no acúmulo. Esse sistema tem uma possibilidade maior de mobilidade. Mas, tem mais mobilidade que a estratificada. Então, no capitalismo você tem mais mobilidade. O elevador social funciona melhor. Na Idade Média, no feudalismo, não havia praticamente mobilidade social se você nascesse na camada pobre da população, que era justamente o colono que trabalhava direto com a terra, você ia morrer trabalhando com a terra. Você não ia ter ascensão social. Mas o republicanismo na política e o capitalismo na economia, duas coisas combinadas, eles trouxeram maior mobilidade. Mas ainda existe, olha só, ferozmente é bom, ferozmente é legal, a desigualdade social, que é uma barreira, a gente pode conceituar também a barreira para o pleno desenvolvimento das sociedades capitalistas e contemporâneas. Ou seja, a sociedade capitalista contemporânea ela tem uma barreira, ela não consegue avançar. Por que ela não consegue avançar? Porque falta mobilidade social.
Então, continua a mobilidade social sendo um problema menor do que nas sociedades estratificadas, mas ainda assim é uma chaga social, é um problema. Qual é o papel do Brasil? Bom, vamos lá. O Brasil ainda tem um alto índice de desigualdade social. Agora, o texto vai trazer informações relacionadas a essa desigualdade, informações técnicas que mostram como o Brasil é desigual. Legal? E essa desigualdade está expressada aqui em várias pesquisas de IDH, estão aqui, né? Agora sim, ó, para que a gente responda a última pergunta, a questão da desigualdade, como acabar com a desigualdade social? Então, ao longo da história contemporânea, a preocupação com a desigualdade social começou a surgir dando lugar a teorias. Agora vem algumas teorias importantes para reduzir ou eliminar. Olha só, se eu peço uma solução, essa solução pode ser não a eliminação, que é impossível, mas como a gente pode controlar isso, né? Que essas diferenças se dão entre quem é rico e quem é pobre. Essa é uma distinção importante. Essa ideia eu posso usar também. Sublinhei aqui, isso é importante. Ó. Diferenças entre ricos e pobres. Como eliminar? Assim, tiveram origens os ideais socialistas que visavam uma forma de organização estatal capaz de promover a igualdade social. Então, a igualdade social aqui, numa visão socialista, é o Estado que vai intervir. É a maior intervenção do Estado. Portanto, um Estado maior que possa intervir. As primeiras formas de socialismo, então, sempre que eu pensar em socialismo, eu tenho que pensar num Estado maior. E sempre que a gente falar de socialismo, eu quero que você entenda que socialismo, nós estamos falando de organização política, não é? E não econômica. Socialismo é uma organização política. Hoje chamadas de socialismos tópicos, não expressaram qualquer indício de prática. O socialismo científico foi a forma mais desenvolvida de economia socialista proposta no século XIX pelo filósofo sociólogo mais conhecido, que é o Karl Marx, né? E pelo alemão Engels. Existe também a perspectiva anarquista, que é outra coisa, embasada principalmente nos estudos do filósofo social e economista francês Pierre-Joseph Proudhon e do filósofo teórico o Mikhail Bakunin. Muito bem, essa é uma outra forma do anarquismo, aí vai explicar o que é anarquismo, mas eu vou pular para o parágrafo último ali. Que outras perspectivas que ganharam destaque no século XX, essa eu vou chamar a atenção, ainda se mantém no século XXI, trata-se do conjunto de ideias chamadas de reformismo, que é uma perspectiva política que colhe elementos tanto socialistas quanto capitalistas, juntas as duas coisas, visando a manter uma economia regida pelo sistema capitalista, mas com ideias de redução da desigualdade, controle da desigualdade. Legal? Então ele usa uma combinação, é um capitalismo com ideias, sim, de igualdade, ou seja, preconiza as questões sociais. Então é um sistema misto, é isso que nós vamos chamar de reformismo. E aí dá exemplo, onde acontece esse sistema reformista? Na Noruega, na Finlândia e na Suécia. O texto 2, então eu estou elencando aqui as formas de combater. Você pode escolher uma dessas formas aí para apresentar como solução. Legal, qual seria a melhor solução? Então eu vou pegar aqui essa ideia reformista que eu acho interessante de a gente discutir, que é essa combinação de um elemento social em que o Estado é grande, mas dentro de um sistema capitalista, ou seja, um capitalismo regido por um Estado que controla esse capitalismo sem deformar esse capitalismo. É isso que é o reformismo, né? Bom, aí vem um aumento da desigualdade social no Brasil, com dados importantes para vocês, que eu trago aqui para você ter uma ideia concreta. E lá no final, aqui eu tenho as fontes todas de onde nós tiramos esses elementos aí. Legal? Bom, então o que eu fiz agora? Eu sublinhei os textos de apoio, é claro que esses textos são longos, eu sublinhei esses textos de apoio para organizar algumas ideias básicas para construir aquilo que a gente vai chamar de banco de ideias, que é o nosso próximo passo. Como eu vou pegar essas ideias, então, que estão nos textos de apoio, que estão na minha cabeça ou que estão mesmo na prova, eu preciso ter um lugar de onde tirar esse banco de ideias e vou construir o que nós chamamos de um banco de ideias. Então,
Já recolhi essas informações, sublinhei, estou no dia da prova, sublinhei. E você precisa entender o seguinte, muitas vezes o candidato pensa assim, não vou perder tempo com isso, eu preciso fazer rápido a prova. A gente não perde tempo, a gente precisa treinar isso. Então, eu preciso pegar os textos de apoio, verificar que vocábulos, que palavras, que expressões de campo semântico eu posso usar, que ideias eu tenho ali que posso usar, se o texto me dá algumas ideias, e vou pegar as ideias que eu tenho de fazer ligações. Por isso que eu preciso também ter um repertório. E vou construir o banco de ideias. Eu estou planejando antes de fazer o rascunho. Não adianta você sair querendo fazer o rascunho como se estivesse incorporando algum, psicografando. Não, preciso planejar. E o avaliador vai justamente analisar e diferenciar quem planejou de quem estava escrevendo o rascunho aleatoriamente, intuitivamente. E é fácil de detectar isso. Quem está acostumado a corrigir redações consegue fazer isso com facilidade. Legal? Aguinha, porque o professor está sem garganta. Vamos lá. Voltei para o dia da prova, então. Já tenho algumas ideias recolhidas e sublinhadas. Agora eu vou me deter ali. O que diz exatamente a proposta? A proposta tem 3 tópicos que eu preciso definir. Mas são 3 tópicos centrais. E isso aqui está é uma âncora, eu não tenho como escapar disso aqui. Eu preciso definir o que é desigualdade social, eu preciso dizer como é que o capitalismo causa desigualdade, eu tenho que ser bem objetivo na resposta, não adianta querer buscar lá no fundo, tem que ser objetivo, responder isso. E como é que eu combato isso no Brasil? São 3 tópicos. Bom, então pego isso e vou colocar em tópicos, é isso que a gente chama de banco de ideias. Olha só, tópicos. Então, que tópicos eu posso desenvolver aqui? Isso são sugestões que eu estou fazendo a vocês. Vocês não precisam usar isso aqui, vocês podem fazer diferente, né? Primeiro, eu tenho que ver a diferença ou distinção, se vocês preferirem, entre as classes sociais. Então, agora isso aqui são ideias boas para a introdução. Legal? Então, na introdução eu já coloco a definição. Olha só, desigualdade social é isso, isso, isso e aquilo. Já de cara, não vou perder tempo. Objetividade, já saio falando o que é, qual o conceito de desigualdade social. Eu tenho que lembrar da palavra diferença entre as classes sociais. Eu posso, ainda na introdução, informar que o elemento causal, ela é determinada, ela é causada por um sistema político e econômico. Lembra? Política e economia. Né? Entre a diferença entre as classes dominantes e as classes dominadas. Eu posso também falar sobre as sociedades estratificadas que não tinham mobilidade social, diferente de hoje. Essa diferença entre sociedades estratificadas e mobilidade social, eu posso também usar essa ideia. Mas, prof, vai ficar muito grande a minha introdução. Então, quem sabe, é isso que é planejamento. Eu posso usar essa ideia na conclusão. Muitas vezes você diz assim para mim, não é isso que você disse? O que eu vou colocar na conclusão, professor? Agora eu não sei o que fazer na conclusão. Você pode trazer essa ideia agregada, que é uma ideia importante, ó, mostrar como é que era antes e como é que é hoje. É uma ideia boa. Se a gente não conseguir usar na introdução, eu posso reservá-la para a conclusão. Isso chama-se planejamento. É isso que é importante na ideia do planejamento. O que mais eu tenho aqui? Bom, vou usar isso então na introdução. Vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ó, o D1, né? Eu vou mostrar como o capitalismo, né? Eu estou respondendo a segunda pergunta, gera desigualdade. Eu tenho que lembrar da palavra acúmulo, ou da expressão acúmulo de capital. Então, é o acúmulo de capital versus a desigualdade. Quanto mais acúmulo eu tenho, mais desigualdade existe. Ou seja, o capitalismo ele é um centralizador de renda. E se eu tiver muita gente com muita renda, e é isso que você vai ver nos dados que falam sobre o Brasil, naturalmente que haverá outras pessoas que não vão ter essa renda. Legal? Então, quanto mais eu tiver acúmulo de capital, mais eu terei a desigualdade. Existe, portanto, aqui uma ideia de proporcionalidade. Quanto mais acúmulo, menos capital vai sobrar para os mais pobres. Portanto, maior será a concentração de renda. Então, mais acúmulo, mais concentração de renda. Há uma ideia, portanto, uma ideia da matemática, diretamente proporcional. Mais acúmulo, mais desigualdade. Então, há uma relação lógica entre acúmulo de capital e desigualdade. Uma relação lógica de proporcionalidade, de igualdade proporcional. Quanto mais uma coisa houver, mais a outra haverá.
E isso é gerado, eu vou acrescentar aqui, ó, pela ambição, pelo capital. Ou seja, se o capitalismo ele estimula a concentração de capital, esse estímulo ele surge justamente da ambição pelo capital. Ele gera, quanto mais ambição eu tenho, mais acúmulo eu vou ter. Para haver riqueza, é preciso que haja pobreza. É isso que está dito aqui, eu posso usar essa ideia também. Não é? E é uma nova, o capitalismo, portanto, institui uma nova forma de castas sociais. Se antes eram castas estratificadas, né? Agora essas castas continuam existindo, mas agora o que gera isso é justamente o capital. O capital é que vai dar o poder. Então, essas ideias todas eu vou utilizá-las, e eu estou aqui no plano abstrato, legal? Vou utilizá-las na construção do meu primeiro desenvolvimento. A gente está vendo a estrutura agora. Bem entendido? Vamos para a parte central agora, que é o segundo desenvolvimento, que é como combater. Ora, como é que eu posso combater isso? Eu só posso combater isso se é o acúmulo de capital, elemento causal, diminuir esse acúmulo. De que maneira? Eu preciso melhorar a distribuição de renda. Isso parece óbvio, né? Então, isso vai acontecer no Brasil. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu preciso aumentar, melhorar a distribuição pela maior presença do Estado. É isso que a gente vai chamar de reformismo, ou a social-democracia. Como é que ferramenta pode ser usada para dar mais justiça social? Olha só, eu vou usar essa expressão aqui. Por uma presença maior do Estado, por uma mudança do sistema tributário. Ou seja, o sistema tributário tem que ser mais distributivo. Ele tem de tirar, é o Robin Hood, né? É tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. Como é que a gente pode fazer isso? Pelo sistema de tributação. O sistema de tributação tem de ser um sistema que vai punir mais quem ganha mais e distribuir para quem ganha menos. É essa a ideia do reformismo da social-democracia. E a social-democracia vai dar essa distribuição de renda em que o Estado vai oferecer maiores condições para quem não tem. Quem não tem vai ter mais acesso a esse Estado. Essa é a ideia do reformismo da social-democracia. Muito bem. Feito isso, como é que eu poderia agora, vamos para a questão bem prática agora, que é a questão da escrita. Se a gente já sabe o que a gente vai usar, se a gente já sabe qual vai ser a estrutura e que ideias eu vou usar, agora eu vou para a terceira etapa. Então, primeiro, eu sintetizei e compreendi a proposta. Segunda, eu fiz um banco de ideias em que eu sei o que eu vou botar em cada parte do texto, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Legal? Agora eu vou para a última etapa, que é o rascunho. Agora, sim, é a ferramenta da linguagem. Então eu tenho que pensar caixinha por caixinha. Quais são as caixinhas dos períodos? Legal? Então vai lá. O primeiro período eu já vou imediatamente definindo o que é, lembra? Vou direto ao assunto, definindo o que é, afinal de contas, essa distribuição de renda, essa desigualdade social. Uma das mais graves questões da modernidade, e qualquer um de vocês poderiam ter feito essa frase, é uma frase simples, ó. Qualquer um poderia ter feito isso. Ó. Uma das mais graves questões da modernidade é o combate à desigualdade social. Então, a desigualdade social é um grave problema. Ponto. Ela, elemento de coesão textual, ela quem? A desigualdade social se manifesta, para não dizer que para não ficar usando o ó, se manifesta, eu estou buscando recursos vocabulares, pelas grandes diferenças econômicas, políticas e culturais entre as camadas da população. Então, usei camadas da população, camadas sociais, sociedade, castas, legal? Camadas da população. Ponto, respira. Esse foi o segundo período. Você está vendo que são periodinhos curtos, ó. Se antes, aqui até caberia muito antes desse ser, a gente usar um elemento coesivo. Nessa medida, dessa forma, se antes é essa questão, que questão é? As diferenças ou desigualdade social, para não repetir a expressão desigualdade social, estou usando, portanto, um hiperônimo, uma expressão mais genérica. Essa questão era, essa com 2 S, porque retomou o antecedente, essa questão era constituída pela estratificação. Hoje, então, agora eu estou terminando a introdução com a diferença que existe, lembra? Entre
como era antes e como era hoje. Hoje o capitalismo se revela, para não repetir o capitalismo se revela, se manifesta. Você está vendo como eu busco recursos vocabulários? Ó, como o grande elemento causal. Beleza. Legal? Então, agora eu tenho tecnicamente aqui, falando, olha só, abordando a desigualdade social, que é o tema importante, eu estou falando de como era antes, como é hoje, eu estou falando do capitalismo como um elemento causal, não é? Então, a minha introdução, ela traz vários elementos que estão lá na proposta. Bom, última coisinha que pode ficar aqui para ajudar vocês para aprofundar esses textos aqui, que tem vários elementos para vocês, se vocês quiserem pegar repertório, que é justamente sobre o keynesianismo, que é Keynes quem vai justamente criar esse sistema social-democrata. O keynesianismo é justamente isso, né? É um Estado grande que vai controlar o capitalismo para fazer uma maior distribuição de renda. É Keynes quem vai fazer isso. Há uma aula que eu postei no meu canal que fala sobre o keynesianismo, que é legal de você dar uma olhadinha assim para poder entender melhor isso. Então, o que a gente viu hoje? Atenta bem. Nós vimos como construir o banco de ideias. Ou seja, como eu interpreto a proposta, organizo as ideias dentro da estrutura do texto, depois a ferramenta da linguagem. Se eu não conseguir organizar essas ideias, não adianta ter a ferramenta da linguagem. Então, agora, qual é a sua vez? A sua vez agora de você pegar esse banco de ideias, você pode trazer novos elementos, legal, dar uma olhada examinada para enriquecer seu repertório nessa questão da distribuição de renda, que é o item 2.6 do edital, e fazer esse texto. E o ideal é que você controle o tempo. Lembra que nós temos um pouco mais de 1 hora para fazer tudo no dia da prova. Então, é a sua vez de tentar montar o texto. Agora, reflete sobre isso, monte seu banco de ideias, inspirado no meu, ok, tudo bem, inspirado no meu, e vá para a ferramenta da linguagem, tentar construir isso. É uma mecânica que nós precisamos treinar. Vamos lá?